Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo, mais uma live, falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, de riqueza, de sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 25 de setembro, e o ano é 2023. Façam todos um ótimo dia, faça você um ótimo dia, uma ótima semana. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se você estiver tendo um dia bom, parabéns, você está no caminho certo. Você é o responsável por fazer o seu dia ser bom. Mas, se o seu dia estiver sendo ruim, você também é o único responsável por fazer o seu dia ser ruim. Então assuma a responsabilidade sobre sua vida, assuma a responsabilidade sobre o seu dia, pois não tem nenhum leão lá fora te esperando para te matar, para te fazer o mal. Não tem ninguém lá fora que te deseja o mal, a não ser você mesmo. Você é que constrói tudo que acontece na sua vida. É você que faz todas as coisas boas ou ruins para você mesmo. Então, como já disse, hoje é segunda-feira, faça uma ótima semana e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 32 do livro de Gênesis, o livro da criação, o livro onde Deus que conta a história da criação, quando Deus criou todas as coisas boas para mim e também para você. Este mundão lindo, maravilhoso, pleno de riqueza, de sabedoria, de tudo de bom que Deus fez para mim e para você. Então lembre-se, o mundo também quem faz é você. Então, se o seu mundo é ruim, se você vê as coisas ruins do mundo, a culpa é sua. Mas se você vê as coisas boas do mundo, a culpa também é sua. Então, bora lá, vamos fazer a nossa leitura de hoje. Para isso, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida. Nosso manual de instruções para a vida, a palavra do Deus vivo. Então, vamos pegar aqui a nossa Bíblia Sagrada. Perfeito, tá ela aqui. Beleza, ela está aqui. Então vamos aqui abrir o nosso manual de instruções para a vida. Então tudo que você quer saber, tudo que você deseja saber, porque determinadas coisas acontecem na sua vida e outras não, basta você ler o manual de instruções para a vida. Nosso manual de instruções para a vida, o livro da vida. E se você acredita nisso ou não, tudo bem, não tem importância nenhuma, não tem problema nenhum, pois não estamos aqui para debater, discutir nem se desfazer das crenças e religiões de ninguém. Nosso objetivo com esse trabalho é levar sempre uma palavra de paz espiritual, de amor, de alegria, de saúde, de prosperidade, de riqueza, sabedoria e vida plena. Como já disse, todas as coisas boas que Deus criou para mim e também para você. Então bora lá, mas antes de começar, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aí no nosso trabalho. Você não precisa pagar nada. É totalmente de graça, totalmente gratuito. Basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu telefone, no seu computador, no seu notebook, no seu celular, de onde você estiver assistindo a este vídeo. É só apertar o botãozinho aí, não paga nada. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada. Nossa Bíblia Sagrada no primeiro livro. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, o livro da criação. E atualmente estamos vivenciando, estamos contando a história de Jó. Jó, o patriarca do povo judeu, o patriarca de Israel. Então estamos contando agora a história de Jó. Chegamos ao 32º capítulo do livro de Gênesis e atualmente estamos contando a história de Jó. E no capítulo 32, versículo 1,
como já disse, é uma continuação. Diz assim: E Jacó foi no seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. Então Jacó foi em seu caminho. Lembrando que Jacó passou 20 anos trabalhando para o seu sogro Labão, 7 anos para desposar, para ter como esposa Lia, depois mais 7 anos para ter como esposa Raquel, e mais seis anos cuidando do rebanho de Labão. Então, quando Jacó sai das terras de Labão, ele sai sem se despedir, sem falar nada com Labão. Então ele sai como se fosse um fugitivo, como se estivesse fugindo. Então Labão o persegue e depois de 7 dias de caminhada, de cavalgada e tudo mais, ele encontra Jacó. Só que ele foi com a intenção realmente de ferir Jacó, de aprisionar Jacó e tudo mais. Mas Deus veio em um sonho, chegou em um sonho. Labão teve um sonho onde que Deus diz para ele: olha, você não faça nenhum mal ao meu servo Jacó, ao meu filho Jacó. Então não faça nenhum mal a ele. E assim foi feito. Então os dois se separaram definitivamente, né? E com certeza não vieram mais a se encontrar. Os dois se separaram definitivamente, onde Labão voltou para suas terras e Jacó seguiu em frente rumo às terras de seu pai Isaac. Então Jacó foi no seu caminho e os anjos de Deus o encontraram. Versículo 2: E quando Jacó os viu, ele disse: Este é o exército de Deus. E ele chamou o nome do lugar de Manaim. Ele chamou o nome daquele lugar de Manaim. Então ele seguiu em frente, depois de ter se separado do seu genro, do seu sogro Labão. Ele seguiu em frente rumo às terras do seu pai Isaac. E no caminho ele se deparou com os anjos de Deus, E ele disse, né, este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar onde ele encontrou os anjos de Manaim. Versículo 3: E Jacó enviou mensageiros adiante dele a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, região de Edom. Então Jacó, como ele estava se aproximando já das terras de seu pai, das terras de seu pai Isaac, ele enviou mensageiros até o seu irmão Esaú, porque Jacó ele temia, ele tinha muito medo, ele achava que seu irmão ainda ia querer fazer algum tipo de vingança, fazer algum tipo de mal a ele. Então ele enviou mensageiros. Versículo 4: E ele lhes ordenou, dizendo: Assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó diz assim: Eu habitei como peregrino com Labão, e fiquei lá até agora. Então ele manda os mensageiros dizer a Esaú: Olha, Esaú, meu senhor. Então Jacó se põe aqui numa posição inferior a Esaú, porque Jacó na verdade sabia que o primogênito de fato era Esaú, porque Esaú foi que nasceu primeiro, o primeiro filho de Isaac com Rebeca. Apesar deles serem gêmeos, Esaú nasceu primeiro, sendo que Jacó o segurava pelo calcanhar, porque Jacó, desde a barriga da sua mãe, ele queria ser o primogênito. E na história diz que Isaac sempre deu mais atenção a Esaú, sempre teve Esaú como seu primogênito, como o seu preferido, mas Rebeca preferia e gostava mais e amava mais a Jacó. Então ele se põe aqui numa posição inferior, né? Dizendo aos seus mensageiros: segue em frente e fales lá para meu irmão, para o meu senhor Esaú. Teu servo Jacó diz assim: Eu habitei como peregrino com Labão e fiquei lá até agora. Então Jacó aqui ele se põe numa posição inferior de servo de Esaú. Versículo 5: E eu tenho bois e jumentos, rebanhos e servos e servas, e eu enviei para
dizer a meu senhor, para que eu encontre graças aos teus olhos. Então eu tenho bois e jumentos, rebanhos e servos e servas, e eu enviei para dizer a meu senhor, para que eu encontre graças aos seus olhos. Então é Jacó aqui tentando retornar às terras do seu pai, mas ele sabe que quem comanda ali agora, quem é o patriarca ali agora, já é Esaú. Então ele quer entrar naquelas terras, né? Mas ele tem medo do seu irmão, ele não sabe qual vai ser a reação do seu irmão. Então ele manda os mensageiros, né? Dizerem a Esaú que ele Jacó se põe numa posição de servo e quer que o seu senhor Esaú o receba com bons olhos. E os mensageiros, versículo 6, e os mensageiros foram, deram o recado, falaram estas palavras a Esaú, e os mensageiros retornaram a Jacó, dizendo, nós chegamos a teu irmão Esaú, e ele também vem para te encontrar, e 400 homens com ele. Então, Jacó manda seus mensageiros, manda seus servos passarem o recado lá para Esaú. E Esaú, né, depois os mensageiros retornam dizendo a Jacó, nós chegamos a teu irmão Esaú e ele também vem para te encontrar. Então depois que nós fomos lá e falamos com Esaú, Esaú resolveu vir para te encontrar. E ele vem trazendo com ele 400 homens. Então isso, né, versículo 7 agora. Então Jacó ficou muito amedrontado e angustiado, e ele dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, e os rebanhos, e o gado, e os camelos. Então Jacó manda os mensageiros vão lá, passam a mensagem lá para Esaú, e Esaú resolve vir ao encontro de Jacó também. Mas ele traz com ele agora 400 homens. Então Jacó, quando fica sabendo daquela notícia que seu irmão está vindo a seu encontro com 400 homens, Jacó fica apavorado, fica amedrontado, fica aterrorizado, porque o que ele acha é que seu irmão Esaú vem para lhe matar, para lhe destruir, vem para destruir ele, porque ele havia enganado Esaú e havia enganado Isaac lá atrás, há 20 anos atrás. E agora ele retorna e ele não sabe exatamente qual que é a intenção do seu irmão. Porque seu irmão, né, ele fugiu porque seu irmão queria matá-lo, por ele ter enganado o seu irmão Esaú. Versículo 8, e ele disse, se Esaú vier a um bando e eu ferir, então o outro bando que sobrar escapará. Então ele dividiu ali o seu grupo em 2 bandos, em 2 grupos, né? Era um grupo só de pessoas, ele dividiu em 2 grupos e enviou um grupo na frente, e se acontecesse de Esaú, né, fazer algum mal naquele primeiro grupo, o segundo grupo que vinha logo atrás iria poder escapar. Versículo 9, este era o plano de Jacó, essa era a ideia de Jacó. Ele achava verdadeiramente que seu irmão vinha com a intenção de matá-lo. E Jacó disse, ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que disse a mim, torna a tua terra, volta para a tua terra, a tua parentela, e eu te tratarei bem. Então Jacó ora a Deus, fala com Deus, conversa com Deus e diz para Deus, olha, o Senhor que me deu a ordem de retornar para a minha parentela, para a minha terra. E agora, né, estou obedecendo aqui a tua ordem, estou obedecendo o teu mandamento, né, mas, né, não vejo aqui que meu irmão vai me tratar tão bem. Então tu me garantiu que eu iria ser bem tratado, pelo Senhor. Versículo 10, eu não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora eu me tornei 2 bandos. Então é Jacó aqui, pedindo misericórdia a Deus, pedindo para que Deus cuide dele, trate-o bem, né? Pois ele não sabe, ele está muito amedrontado aqui com a reação do seu irmão, ele não sabe qual vai ser a reação de seu irmão Esaú, ele não sabe se Esaú vai lhe tratar bem, ou se vai, né, feri-lo, se vai matá-lo, se vai destruir
se vai tirar a sua vida, pois ele teme muito por isso, teme muito pela sua vida. Pois quando ele fugiu das terras do seu pai Isaac, ele fugiu porque o seu irmão queria matá-lo. Por quê? Porque ele tinha enganado o irmão. Versículo 11: Livra-me, rogo-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha a me ferir, e a mãe com os filhos. Então, versículo 11 aqui, Jacó dizendo para Deus: Livra-me, rogo-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Então é Jacó aqui pedindo para Deus, para que Deus não deixe Esaú feri-lo, porque ele tem muito temor, ele teme muito qual vai ser a reação de Esaú. Agora, 20 anos depois de tudo que aconteceu. Então ele não quer que ele seja ferido, que Esaú venha feri-lo e também as mulheres dele com seus filhos. Versículo 12: E tu disseste: Eu certamente te farei bem, e farei tua semente como a areia do mar, que não pode ser enumerada por ser uma multidão. Então, Senhor, você me prometeu que a minha descendência, as minhas sementes seriam como as areias, como a areia do mar, que não pode ser medida, enumerada por ser uma grande multidão. Então o Senhor me prometeu que minha descendência seria uma grande multidão. Então não deixe que Esaú me fira, não deixe que Esaú tire a vida dos meus filhos e das minhas mulheres. É isso basicamente que Jacó está falando com Deus. Versículo 13: E ele pernoitou ali, aquela mesma noite, e tomou do que veio à sua mão por presente para Esaú, seu irmão. Então ali naquele mesmo lugar onde recebeu a notícia dos mensageiros, os mensageiros, lembrando, foram até Esaú, falaram ali que Jacó estava vindo a seu encontro. Esaú reuniu um grupo de 400 homens que eram seus servos, basicamente seu exército, e se dirigiu ao encontro de Jacó. E isso o amedrontou muito, porque os mensageiros falaram: seu irmão está vindo e está trazendo 400 homens. Então ali, basicamente, Jacó achava que Esaú estava vindo para eliminá-lo, para matá-lo, para tomar tudo que ele tinha, para acabar com a sua raça, na verdade, com a sua semente. E ali ele pernoitou e pegou tudo que ele tinha como posse, tudo que ele pôde pegar ali, e para dar de presente a seu irmão Esaú, Versículo 14: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. Então ele pegou tudo que estava ali à sua mão e resolveu dar para seu irmão Esaú. 200 cabras ali do seu rebanho, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas de 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então ele pegou tudo ali do seu rebanho para enviar ali para seu irmão Esaú, para que seu irmão tivesse misericórdia dele e não fizesse nada contra ele. Versículo 16: E ele os entregou na mão de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Então passem adiante de mim e deixe espaço entre rebanho e rebanho. Versículo 17: E ele ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és tu, para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então ele ordenou aos seus servos. Ao primeiro servo ele disse assim: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és tu e para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Então,
Jacó, ali desesperado, resolveu passar a noite ali naquele lugar mesmo onde ele recebeu a mensagem, mas ele estava desesperado, amedrontado, aterrorizado, achando que Esaú ia tirar a sua vida, ia acabar com todas as suas gerações, iria matar suas esposas e seus filhos. Versículo 18: Então tu dirás: eles são de teu servo Jacó. É um presente enviado ao meu senhor Esaú. E eis que ele também está atrás de nós. Então ele ordenou ali, ele desesperado ordenou ali o seu servo, o primeiro servo que conduzia parte do rebanho, né? Como eu já disse, ele separou os rebanhos, gado, ovelhas, camelos, né? Todas essas coisas ele separou por rebanho, né? Cada um com as suas semelhantes, com seus semelhantes, e enviou o primeiro servo e disse para ele dar o seguinte recado para Esaú, que aquele rebanho era um presente, que aquilo ali era um presente de seu servo Jacó para seu irmão Esaú. E dizendo a ele, ó, quando Esaú te encontrar, diga a ele, ó, isso aqui é um presente que o seu servo Jacó, que vem atrás de nós, está te enviando. Versículo 19: E assim ele ordenou ao segundo e ao terceiro e a todos os que seguiam os rebanhos, dizendo: Desta maneira falareis a Esaú quando o encontrardes. Então, ele ordenou, mandou os servos, né, seguir com os rebanhos, né, e todos que o encontrassem era para dizer, olha, Jacó vem logo atrás, Jacó está vindo aí atrás de nós, e ele está enviando todos estes presentes, está enviando estes presentes para seu senhor Esaú. E dizei além disso, eis que teu servo Jacó está atrás de nós, porque ele disse, eu vou apaziguá-lo com o presente que vai adiante de mim, e depois eu verei a sua face, porventura ele me aceitará. Se porventura ele me aceitará. Então Jacó ali desesperado manda uma série de presentes ali para Esaú, para que o coração de Esaú seja apaziguado e ele possa aceitar falar, possa aceitar estar presente com Jacó. Caso ele me aceite, né? Caso ele me aceite. Tudo isso por quê? Porque o Jacó ele tem na consciência que ele fez alguma coisa errada lá atrás e ele está achando que seu irmão vai destruí-lo. Seu irmão agora vai destruí-lo porque ele cometeu um erro, ele enganou Esaú lá atrás. Versículo 21. Assim foi o presente antes dele, e ele mesmo pernoitou aquela noite no acampamento. Então os presentes para Esaú foram na frente dele, e ele pernoitou ali no acampamento naquela noite. Versículo 22. E ele levantou-se naquela noite e tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Então ele pernoitou ali naquela noite, né? E ele levantou-se logo cedo, pegou suas mulheres, suas servas e seus 11 filhos e atravessaram ali e passou o val de Jaboque e passaram ali pelo rio, né? Eles atravessaram o rio. E ele os tomou, versículo 23, e ele os tomou e os enviou passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. Então ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha. Então ele enviou tudo que ele tinha, né? E eles passaram o ribeiro. E Jacó foi deixado só. Então Jacó ficou só ali para trás. E ali lutou com ele um homem até o romper do dia. Então Jacó enviou todos os seus pertences, todos os seus rebanhos, seus servos, suas servas, seus filhos, suas esposas, enviou, fizeram eles atravessarem o ribeiro. Mas Jacó ficou para trás, ele ficou ali para trás. E ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro, e enviou o que ele tinha, tudo que ele tinha. E Jacó foi deixado só, e ali lutou
com ele um homem até o romper do dia. Então ele ficou para trás e ali ele lutou com o homem o dia inteiro. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa e se desconjuntou a junta de sua coxa, e quando lutava com ele. Então o homem fica ali e luta, né? Jacó luta com o homem ali, né? A noite toda, até que ele segurava esse homem, não deixava esse homem sair, fugir de jeito nenhum. De jeito nenhum, ele passou a noite toda ali lutando com este homem, até que o homem tocou a junta de sua coxa e se desconjuntou a junta de sua coxa, enquanto lutava com ele. Versículo 26, ele disse, deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Então o homem tenta fugir de Jacó, mas Jacó, desesperado ali, não deixa o homem ir de jeito nenhum. O segura, o agarra e luta ali a noite inteira com aquele homem, né? E o homem diz a Jacó, deixe-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Então aquele homem, na verdade, é um anjo, né? Ou é Deus, né? É descrito como Deus, e Jacó luta ali com Deus a noite inteira e não deixa Deus ir enquanto não lhe abençoe. Enquanto o Senhor não me der a sua bênção, eu não vou te deixar ir, eu vou te segurar aqui. E ele disse, qual é o teu nome? E Jacó disse, Jacó, meu nome é Jacó. Então aquele homem pergunta para Jacó, qual é o seu nome? E ele diz, meu nome é Jacó, né? Pois eles lutaram ali, o dia já estava raiando ali. Jacó, como disse, tinha ficado sozinho para trás, já tinha despachado todos os seus bens, seus rebanhos, todas as suas riquezas, seu gado, suas jumentas, seus camelos, suas cabras, seus bodes, tudo já tinha despachado tudo, suas mulheres, seus filhos, já tinha despachado tudo. E Jacó ficou sozinho. E ali ele entra em luta com um homem que é totalmente desconhecido. E passa a noite inteira lutando com aquele homem, segurando aquele homem. Nenhum vai para frente, nem o outro vai para trás. É ali luta a noite inteira. E quando o sol já está raiando, o homem diz para ele, olha, deixa eu ir, pois o sol já está raiando e eu tenho que ir. E Jacó diz a ele, não, enquanto o Senhor não me der a sua bênção, eu não o libertarei. Versículo 28, e disse-lhe, teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens e prevaleceste. Então o homem diz ali, qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Então a partir de hoje você não se chamará mais Jacó, e sim Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com homens, e prevaleceste. Então você prevaleceu sobre os homens e prevaleceu também, você também tem poder com Deus. Versículo 29, e Jacó lhe perguntou e disse, diz-me, rogo-te, teu nome. E ele disse, por que é que tu perguntas o meu nome? Ele o abençoou. Então Jacó pergunta ali qual é o nome daquele homem, e o homem responde, mas por que você pergunta? Por que você quer saber qual é o meu nome? E o homem o abençoou. E o homem ali naquele exato momento abençoou Jacó. E Jacó chamou o nome do lugar Peniel, pois eu vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Então Jacó, depois de receber a bênção, né, ele dá o nome àquele lugar de Peniel, pois eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Então Jacó, ele lutou com Deus ali face a face, ele passou a noite ali segurando Deus, e enquanto Deus não lhe desse a bênção, ele não iria arregar, ele não iria voltar atrás, ele segurou Deus ali a noite inteira. Enquanto não receber a minha bênção, é a prevalecência, é a persistência, é a perseverança. É a perseverança, a resiliência de Jacó que fez ele receber a bênção ali de Deus, porque ele segurou Deus ali a noite inteira, e ambos lutaram ali, Deus
para se safar, para fugir, e Jacó não deixava ele ir. Se eu não receber a tua bênção, se tu não me livrar dessa minha angústia, se tu não me livrar desse sofrimento, dessa minha angústia, desse meu medo, desse meu temor, desse meu terror, enquanto tu não fizeres isso, eu não te deixarei ir, não te deixarei ir. E então, mesmo ferido na sua coxa, mesmo coxa ali, ferido na sua coxa, Jacó não se soltava Deus enquanto Deus não o abençoou. Então é a prevalecência, a persistência, a perseverança, resiliência, uma pessoa que sabe o que quer e segura aquilo ali até obter o que ele quer, vai atrás até obter o que ele quer. E assim foi com Jacó. Versículo 31. E quando ele passou por Peniel, o sol se levantou sobre ele e ele manquejava da coxa. Então ali Peniel, depois que ele passa por ali, o sol subiu, o sol nasceu e ele manquejava ali da sua coxa. Então todo aquele não tinha sido um sonho, mas sim algo real, algo bem real, porque Jacó realmente tinha passado a noite lutando com um homem, e aquele homem era Deus, e ele viu Deus e lutou com Deus face a face. Como ele diz, pois eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada, a vida dele foi preservada. Versículo 32, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, mais um capítulo de muita sabedoria, de muita riqueza, de um capítulo de uma pessoa persistente, um capítulo de uma pessoa perseverante, resiliente, que luta até com Deus para alcançar o seu objetivo. Exatamente o que Jacó falou para Deus: não largo o seu calcanhar, não larga a sua perna enquanto o Senhor não me abençoar. Enquanto eu não obter a bênção, enquanto eu não me livrar desse medo, desse terror, desse meu sofrimento, eu não vou largar a sua coxa, não vou deixar o Senhor ir, enquanto o Senhor não me abençoe. Então me abençoe e você pode partir em paz. Então, versículo 32. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje de nervo que está sobre a juntura da coxa, porque ele tocou a juntura da coxa de Jacó, no tendão que se encolheu. Então, os filhos de Israel, o povo judeu, os israelitas, eles não comem até o dia de hoje de nervo que está sobre a juntura da coxa, porque ele tocou a juntura da coxa de Jacó, no tendão que se encolheu, Então lembrando que Deus toca na coxa de Jacó, ali no seu tendão, e o tendão ali se encolhe e Jacó fica mancando, ele manquejava da sua coxa. Então olha só quanta sabedoria, quanto entendimento, quanta riqueza nós conseguimos encontrar em um pequeno capítulo aqui da nossa Bíblia Sagrada, do nosso manual de instruções para a vida. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Hoje fizemos a leitura e comentamos o capítulo 32 do livro de Gênesis. Então, para você aí que nos acompanhou por um minuto nesse vídeo, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. E para você que ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus lhe abençoe grandemente. Nosso objetivo é sempre levar uma palavra de riqueza, de sabedoria, de motivação, de paz espiritual, uma palavra sempre que venha a confortar o seu coração, o seu espírito, a sua alma, a sua mente. Então, meu muito obrigado. Façam todos uma ótima semana, um excelente dia. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal para dar aquela força, para fortalecer aqui o nosso trabalho, o nosso material, para que nosso material seja enviado para mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado, se inscreva aí no nosso canal, basta apenas você apertar um botãozinho aí, seja no seu computador, no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida.
Estaremos novamente amanhã fazendo a leitura agora do capítulo 33, ainda da história de Jó, ou da história de Jacó, da história de Jacó. É muita coisa, são muitos personagens maravilhosos aqui na nossa Bíblia. Às vezes nós confundimos um pouco. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!